dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé. Tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida. A leitura bíblica de hoje está no capítulo 5 de Atos, nos versos de 1 a 42. Eu gostaria de meditar com você no início desse capítulo, nos versos 3, e na verdade apenas o verso 3, que diz assim: Então Pedro disse: Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. Naquele momento, a Bíblia diz que as pessoas levavam os seus recursos financeiros para o sustento dos discípulos e da igreja. Era um momento de perseguição e todo o dinheiro que era arrecadado era administrado pelos discípulos para atender as diversas demandas. E um homem chamado Ananias, que tinha uma esposa chamada Safira, diz o texto que eles venderam uma propriedade, pegaram parte do dinheiro, entregaram para os apóstolos e a outra parte eles guardaram para si. Não era o valor total, e diz a palavra de Deus que isso pesou, não por conta da quantidade, mas isso pesou e pesou muito. No versículo seguinte, no verso 4, Pedro disse assim: a propriedade era sua para vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-la, o dinheiro também era seu, para entregar ou não. Como pôde fazer uma coisa dessa? Você não mentiu para nós, mas para Deus. A questão não é se ele entregou ou não entregou, mas o fato dele ter tentado ludibriar os discípulos, dizendo que o valor era X, quando na verdade o valor era Y. A questão está muito definida no verso de número 3, quando a palavra de Deus nos diz pela pergunta de Pedro: Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração? Essa questão financeira é uma questão muito séria, porque Satanás sabe que o dinheiro que nós dedicamos na igreja, ele ajuda no avanço do reino. E se existe uma coisa que ele quer atrapalhar a todo tempo, é o avanço do reino de Deus. Por isso, ele encheu o coração de Ananias e Safira para que eles enganassem a igreja. E ele continua fazendo isso na vida de muita gente. Tem muita gente que acha que está enganando os homens, que está mentindo aos homens, quando na verdade está mentindo para Deus. E foi isso que aconteceu. E toda mentira, ela é proveniente de Satanás, porque de acordo com João 8,44, ele é mentiroso e pai da mentira. Foi Satanás que encheu o coração de Ananias e Safira para que eles não entregassem aquilo que era devido. E a palavra de Deus nos diz que eles mentiram ao Espírito Santo, no verso de número 3, e depois no verso 4, Pedro vai dizer para ele: olha, você não mentiu para nós, mas mentiu para Deus. A fidelidade da entrega dos dízimos e ofertas precisa ser um movimento de alegria, precisa ser um movimento de disponibilidade, de voluntariedade e de sinceridade, de verdade. E o que faltou a Ananias e Safira foi agirem com verdade. E por isso sofreram. Diz a palavra de Deus que ambos morreram naquele dia por causa da infidelidade ao Senhor. Que Deus nos livre da infidelidade. Que Deus nos livre da mentira. Que Deus nos livre da tentativa de querer enganar a Deus como se fosse possível enganá-lo. Enganar a igreja como se fosse possível, porque Deus conhece
todas as coisas. Vamos orar? Ó Deus bendito, nosso Pai, esse é um capítulo muito triste da história da igreja, porque nesse capítulo nós encontramos Satanás enchendo o coração das pessoas, levando-as a mentirem, mentindo para a igreja como se pudesse enganar ao Senhor. E nós queremos te pedir, Deus, tenha misericórdia. Abra os nossos olhos. Aqueles que ainda estão achando que é uma grande vantagem reter aquilo que pertence ao Senhor, abra, Senhor Deus, os olhos, para que a alegria da cooperação, a alegria da contribuição, a alegria da voluntariedade, da generosidade, possa encher o nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?